pessoal, bem-vindos à aula de hoje. Espero que estejam todos bem. Imagino com uma ansiedade muito grande do retorno, mas isso vai acontecer dentro das condições possíveis para isso, né? Bom, a aula de hoje a gente vai conversar a respeito da colonização da América Espanhola. A gente já vem tratando, né, o mundo em transição, o final da Idade Média e o início da Era Moderna, e com isso a expansão marítima, o período em que nações, reinos formados na Europa começam um processo de colonização. Falamos um pouco sobre a colonização do Brasil numa aula anterior, e hoje a gente vai falar a respeito desse início da colonização no que a gente chama de América Espanhola. Como que o reino da Espanha se estabeleceu nesse continente e como que o desenvolvimento, o impacto que esse reino vai trazer para o continente americano. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Bom, pessoal, falando em espanhóis, aqui a gente tem que também tratar do início da colonização feita por parte do outro lado do Tratado de Tordesilhas. A era da conquista desses espanhóis e um pouco mais tarde, um processo mais tardio, que foi a ocupação das colônias da América do Norte. Isso também faz parte do processo do início da colonização. Aqui é o mapa mostrando as rotas, assim como no caso das grandes navegações, de Portugal sendo pioneira nesse processo, o mapa que eu mostrei anteriormente. Agora a gente vê aqui o esquema espanhol, como que essa conquista se deu. A América. Graças ao sucesso de sua viagem, Colombo obteve ordens da Espanha para viajar mais 3 vezes à América. Em cada retorno à Europa, expectativas de fortuna sem fim entusiasmavam os reis católicos Fernando e Isabel, que era o reino unificado da Espanha. As notícias da América mexiam também com a Igreja Católica, pois havia um mundo de pagãos a serem convertidos à fé cristã. Portanto, os homens do clero deveriam acompanhar as viagens a fim de cristianizar os nativos. Aqui é uma imagem mostrando, né, esse contato, assim como eu relatei no caso brasileiro, o caso espanhol também teve esse ar de conhecimento, de tentar compreender o processo inicialmente, a base de uma relação de reciprocidade, mas o fato é que depois isso vai se intensificar de outra maneira. Novos objetos são trazidos para a Europa, enfim. E a relação com os indígenas? A relação com os indígenas é um pouco mais embaixo. A princípio, os homens que vinham da América eram aventureiros, atraídos pela possibilidade de enriquecimento fácil. A presença de conquistadores tornou-se fonte de desgraças para os nativos. Muitos eram torturados e escravizados para entregar metais preciosos. Os indígenas, cujos organismos desconheciam doenças como gripe, varíola e sarampo, foram contaminados pelos europeus. A fome também teve papel decisivo na conquista da América, devido ao deslocamento dos nativos do trabalho agrícola para a mineração. A doença vai dizimar essa população ameríndia aqui no nosso território. E aí a gente tem os exemplos das grandes civilizações que aqui viviam e deixaram de existir por conta desse contato. A primeira que teve um contato com os colonizadores, que estava vivendo o seu auge de desenvolvimento de sociedade, eram as comunidades astecas, os povos astecas, que compunham o Império Azteca na região do atual México e partes da América Central. A primeira expedição a atingir as terras dos astecas partiu da ilha de Cuba. Seu chefe era Hernán Cortés, um aventureiro que chegara à América ainda jovem. Cortés procurava obter informações de povos locais. Essa missão foi facilitada com a ajuda de Malinche, uma indígena que se tornou sua amante. Foi ela que o serviu de intérprete ao conquistador. Além de contar para ele que ele era uma divindade asteca, o Quetzalcóatl. Bom, não preciso dizer que o resultado disso é um genocídio. Os índios vão ser exterminados, ou seja, pelas batalhas que vão ser geradas, pelas disputas mais tarde, ou pela própria relação de contato com eles.
Dos Incas, uma outra região, se deu um pouco mais tarde, a partir de 1531. Os Incas já não viviam um período de grande esplendor como os astecas. O conquistador que teve acesso a esse povo foi Fernando Pizarro. E aí havia uma disputa política interna que vai facilitar a conquista dos Incas por parte dos espanhóis. Em 1533, os conquistadores tomaram a capital Cusco. Na sua conquista representou o domínio de todo o império, pois não havia outra cidade capaz de resistir aos europeus. Em 1535, Pizarro fundou Lima, onde seria mais fácil manter contato com a Espanha. E aqui uma imagem mostrando uma representação dessa relação de conquista por parte dos espanhóis na América Central e parte da América do Sul e tudo mais. Bom, e aí o que esses caras fazem? Eles criam um sistema colonial bem parecido com o modelo brasileiro, uma estrutura organizacional extremamente burocrática. No caso espanhol, ainda mais, porque estava em jogo aqui riquezas, ouro, prata e uma necessidade absurda de estruturar a exploração dessa colônia. A colônia deveria produzir aquilo que falta à metrópole, e aí vai se intensificar esse processo. Enquanto isso, a metrópole exporta para a colônia manufaturados, cuja produção era inicialmente proibida na América. As colônias criadas com essa finalidade são conhecidas como colônias de exploração, que é o caso de toda a América. A América Latina contou com um grande número de colônias de exploração. Aí o sistema a gente conhece pelos moldes brasileiros, como que funcionava a relação, tira toda a riqueza daqui e leva para a metrópole. Durante séculos foi assim que se deu. Levava-se matéria-prima e trazia manufaturados. Levava-se mais matéria-prima e trazia mais manufaturados para serem consumidos em certa parte, por uma parte dessa população colonial que vai se configurar. Bom, era dividido em 4 vice-reinos, né? A região era vasta, muito grande, ainda maior que o território brasileiro, então a necessidade absurda de controle, de monitoramento, de policiamento e tudo mais. E as capitanias gerais, além dos vice-reinados. A economia, por fim, vai ser voltada para a colonização, carro-chefe, no caso espanhol, a mineração. E a rede de impostos que vão ser estabelecidos para esses povos nativos no primeiro momento e depois para a sociedade colonial que vai ser constituída ao longo das décadas e séculos de exploração. Com essa estrutura, como por exemplo a mita, que era um tipo de imposto, a coroa espanhola vai enriquecer significativamente. Bom, pessoal, é isso. Espero que eu tenha resumido aqui os pontos mais importantes sobre esses capítulos. São vários capítulos aqui envolvidos, desde da expansão marítima, ao surgimento do comércio marítimo e as primeiras colonizações ou explorações do território americano. Valeu!